no livro de Gênesis, capítulo 22, verso 1 ao verso 12. Esse texto tão conhecido de todos nós. Em instantes nós vamos orar. Hoje o Brasil tem clamado por pedido de perdão. Várias igrejas hoje estão um dia de oração, pedindo perdão pelos pecados dessa nação, e nós também faremos isso daqui a alguns instantes. Eu quero ler esse texto com você, que é muito conhecido. Verso 1 diz: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão? Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Ofereça-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Amém? Amém ou não amém? Então tá bom. Se tiver alguém cochilando aí, você dá uma cutucada nele. Meu irmão, Deus não tem incertezas com o amanhã. Eu vou repetir isso para você. Deus não tem nenhum tipo de dúvida, de incerteza. Não passa, não existe no coração de Deus, não existe possibilidade de Deus ter dúvida. Até porque se houvesse, Ele não seria onisciente. Esse texto bíblico já tem causado na cabeça de muitas pessoas uma série de questionamentos, e eu até compreendo, porque às vezes a falta de um conhecimento mais profundo pode erroneamente trazer-lhes até essa dúvida errada teológica, que não justifica. É só questão de estudar e buscar conhecimento. Mas eu estava pensando nesse texto durante esses dias, e a gente vive cada coisa na vida, sim ou não? Coisas boas e coisas ruins. A gente não gosta de passar por coisas ruins. A gente gosta de passar por coisas boas, certo? Coisas boas. Mas a gente também passa por coisas ruins. A gente precisa tomar remédio, às vezes tomar injeção no olho, não é? Tirar líquido da medula, fazer fisioterapia. Às vezes se forma numa área e fica desempregado, vai trabalhar em outra área. Mas isso não tira de Deus, quando a gente, óbvio, crê nele, o controle de Deus. Quem tem problema com o amanhã não é Deus. Quem tem problema com o amanhã somos nós. Quem tem problema de
de acreditar no amanhã não é Deus. Se eu disser para você que Deus sabe quantos fios de cabelo você vai ter aos 79 anos de idade, Ele sabe. Eu vou um pouco mais adiante com você. Quantos quilos você vai ter? Deus sabe, aos 79. Deus sabe. Deus sabe de tudo. Deus sabe que dia e que hora. Deuteronômio 32 fala sobre isso. Deus fala, a vida e a morte estão diante dele. Ele sabe quando a gente vai morrer. E Ele tem o controle da vida. Deixa eu dizer algo para você. Os filhos da Anaí, Deus já sabe. Deus já sabe de tudo. A Anaí não sabe, mas Deus sabe. Os netos do Ramon, Deus já sabe. Deus não tem problema com o amanhã. Você está me ouvindo? Diga, eu entendo, pastor. Mas fala com mais fé para me deixar um pouco melhor. Diga, eu entendo, pastor. Ai, que bom. Deus não tem problema com o amanhã. Ele sabe. Ele está claro isso para ele. Esse texto nos fala sobre um pedido de Deus para um homem que parece que no primeiro momento Deus está sendo muito injusto com Abraão. Primeiro porque a vida inteira, até antes de Abraão ter um filho com dele e com Sara, esse homem clama, pede, e ele ficou velho e não teve o filho. O filho que ele tanto queria vem quando ele tem 100 anos de idade. Sabe aquela coisa assim, poxa, quando eu estava mais jovem, que eu podia montar cavalo e sair correndo com esse menino para o pasto, quando eu podia soltar pipa com ele, quando eu podia jogar bola 90 minutos, eu não tinha Abraão, eu não tinha Isaac. Mas agora, aos 100 anos eu tenho. Pois é, eu às vezes faço essa pergunta para Deus, não é? Por que algumas coisas comigo não aconteceram ainda? Poxa, eu já estou com tanto de idade, eu não vou ter, Senhor, às vezes, a mesma saúde ou mentalidade ou disponibilidade daqui tanto tempo, quando algumas coisas que eu estou te pedindo agora. É uma doideira da cabeça da gente, porque a gente pensa assim, mas Deus diz que os que confiam nele renovarão as suas forças como águia. Então, Deus não tem problema com o amanhã. Quem tem problema no amanhã é a gente. Um dia, a promessa de Deus na vida de Abraão aconteceu. Abraão vai para a tenda com Sara, tem uma noite com ela, fantástica. Sara não tinha possibilidade nenhuma de engravidar. Abraão a engravida. Sem chance. Milagres acontecem. Deus não tem problema com o amanhã. Repete para a tua alma, diga, Deus não tem problema com o amanhã. Olha, irmãos, eu não estou acreditando que esse monte de gente que está aqui falou só nesse tom de voz. Dá para você repetir? Diga, Deus não tem problema com o amanhã. Que bom. Você acredita nisso? Todos que estão aqui acreditam nisso? Acreditam mesmo, irmão? A gente não pode ser mentiroso, porque o filho da mentira sabe quem é o pai, né? Sabe, né? Quem é o mentiroso? O pai da mentira é o Satanás. Então a gente não pode ser mentiroso. Deus não tem problema com amanhã. Deus não tem incertezas. Será que amanhã vai fazer frio? Deus não tem esse problema. Será que a gente chega até janeiro? Deus não tem problema com isso. Será que a Silvia vai comer peru de Natal? Deus não tem problema com isso. Será que o Isaías vai comprar um apartamento em Bariloche? Deus não tem problema com isso. Deus não tem.
Deus, Ele sabe de tudo. Quem tem problema somos nós. Nós é que temos dificuldades de confiar em Deus. E por mais que você esteja sentado aqui esta noite, por mais que eu esteja pregando aqui essa noite, esse é o fantástico de Deus, de nos dar a chance de mudar a mentalidade, de mudar o raciocínio e o procedimento, de mudar o jeito de agir. E é por isso, como disse o irmão Alisson agora há pouco, que algumas pessoas vão viver coisas diferentes no sentido positivo de outras. Por isso que algumas pessoas cantam canções que elas não vivem e nunca viverão. Por isso que algumas pessoas sobem ao altar, falam algumas coisas, são papagaios, mas não vivem e não estão dispostas a viver. A pergunta é: mas Deus não sabe? Sabe. E por que isso acontece? Porque todo dia nós temos a chance, enquanto vivo nós estamos, de mudar. E nós sabemos, esta igreja sabe, porque a Bíblia está para todos, que diante de Deus, sobre Fernanda, Kleber, Ramon, Luiz, Aguinaldo, há um memorial escrito a nosso respeito. Esta mensagem de hoje, ela está sendo anotada. Dia 1º de outubro de 2025, foi pregado na minha casa isso, estava presente fulano, fulano, fulano e fulano. Então Deus não tem problema. Quem tem problema de vivenciar as coisas de Deus, de entregar a sua vida para Deus, e entregar a vida é corpo, alma, mente, espírito, somos nós. Algumas pessoas têm tanto problema com amanhã, que são mãos mirradas para Deus, mirradas. Tem problema de confiar em Deus, irmãos. Por isso vive uma vida escassa, medíocre, pequena, porque tem medo de ser excelente com Deus. Esse texto fala de uma coisa que a gente olha e fala: mas que absurdo! Que absurdo Deus pedir para um homem que esperou a vida inteira para ir lá e sacrificar o filho, quando esse mesmo Deus é contra esse tipo de coisa. É um absurdo mesmo. Só que o texto tem segredos interessantes que a gente precisa cavar para descobrir, porque ele vai nos mostrar que nunca foi propósito de Deus. Deus nunca teve a intenção, e a gente já sabe isso de cara. Deus nunca quis, tanto é que o anjo do Senhor brada lá no monte e diz assim: não toque no menino. Lá no monte, lá já tinha um cordeiro amarrado, tranhado nos arbustos. O que Deus estava fazendo ali era outra coisa. O verso 2 desse texto, ele fala: oferece-o. Diz: oferece-o. É interessante, acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem ama, vai à terra de Moriá, oferece-o. Esta palavra tem algo especial, um significado muito mais que isso. Deus já sabia o que ia acontecer. Deus não tem problema com o amanhã. Deus não tem problema de incertezas. Deus sabe quem vai refugar, Deus sabe quem vai travar, Deus sabe quem vai adiante e quem não vai. Mas existem algumas circunstâncias em pessoas que Deus dá chances especiais. E às vezes nós perdemos e reclamamos e deixamos passar chances de ouro, porque o que a gente quer é comer, beber, dormir, sombra e água fresca. Não me peça sacrifício, Deus, não me peça.
eu só quero bênçãos, eu só quero entrar e sair da igreja, eu quero meus filhos abençoados, eu quero meu marido lindo, cheiroso e maravilhoso, a minha esposa linda, cheirosa e maravilhosa, eu quero saúde, eu quero tudo, eu quero isso. Mas, aí Deus, e do outro lado? Como se servir a Deus fosse isso. E eu estava pensando essa semana, como pessoas resolvidas com Deus são diferentes. Tem muita gente que não é resolvida com Deus. Não é resolvida coisa nenhuma, irmão. Tem gente que não é resolvida com Deus. E por não ser resolvida com Deus, ela é infiel nos dízimos e ofertas. Ela é infiel na adoração. Ela é infiel na excelência. Ela é infiel às escrituras. Ela é infiel a ela mesma. Te provo. Ofereça-o. Verso 2. Deixa na tela para mim. Esta palavra oferece-o no hebraico, a raiz dessa palavra, ela traz uma conotação. Quando Deus fala ofereça-o, a raiz dessa palavra, ela traz uma conotação de um movimento que ascende, ou seja, eleva, ascendente. Então não é uma questão apenas assim, vai lá e põe sobre o altar. Não, a raiz dessa palavra, ela traz a conotação de alguém que vai fazer algo para subir. Deus está dizendo, ofereça-o. Mas a raiz hebraica dessa palavra significa que o ato de oferecer, nessa palavra, é alguém que está num nível e vai entregar algo para alguém nível acima. Dá a conotação de mudança, entregando o que é meu para algo ou alguém superior. Essa palavra ofereça-o, ela é usada de modo geral para indicar ascensão a um lugar mais elevado. Então, se a gente fosse ler, seria mais ou menos assim. Uma das possibilidades da gente ler: vai-te à terra de Moriá e vá àquele monte, e ali você entrega o teu sacrifício para algo mais elevado, para você estar num lugar mais elevado. A preferência bem clara dessa palavra, dar-se a entender, na raiz da palavra, que significa também, quando diz ofereça-o ali, é dar a preferência a outra coisa. Ou seja, eu estou entregando isto aqui, porque eu estou preferindo isto aqui. Entende, igreja? Quando Deus fala ofereça-o, o Senhor está dando a Abraão um comando. Mas você concorda que ele podia não aceitar? Sim ou não? Sim ou não? Podia não aceitar. Falou, não, de jeito nenhum. Ah não, Senhor, eu orei. Olha, Senhor, desde que eu me conheço por gente, eu orei 70, 80 anos para ter esse filho. Agora que esse menino cresceu, o Senhor está me pedindo. E olha que o texto fala exatamente assim: pega Isaac, a quem você ama, vai ao monte Moriá. Deus dá o endereço,
Deus dá a situação e fala o que fazer. Só que quando você olha para a expressão hebraica dessa palavra dentro desse contexto, o significado é exatamente isso, uma conotação de você vai fazer algo que vai ascender, você vai fazer algo que vai para uma posição mais elevada, algo que você está saindo daqui, que é seu, você está tirando algo que é seu e está entregando para alguém maior. E também essa palavra dá a ideia de preferência. O sacrifício de Abraão é exatamente isso. Eu estou pegando algo que é meu, minha vida, porque filha é nossa vida, e eu estou dando preferência ao Senhor. Por isso que Deus está dizendo numa só palavra para Abraão: você ofereça-o ali em sacrifício. Holocausto é sacrifício. Deus está dizendo para Abraão: você faz a escolha. Você faz a escolha. Então, vamos olhar para esse texto. Vai à terra de Moriá e defina se você quer ficar aonde nós estamos, se paramos por aqui nesse relacionamento, se podemos ir a um nível mais alto, se eu mereço um pouco mais de você. Decisões difíceis. E como eu disse para você no início, Deus não tem problema com o amanhã. Eu repito, para uma igreja madura, não uma igreja mimizenta que gosta de coisas, isso faz a gente pensar. Deus não tem problema com o amanhã, é nós quem temos. Para a gente pensar, como eu vou entregar o que eu amo? Como eu vou entregar aquilo que me custa? Como eu vou entregar aquilo que eu cavei a vida inteira? Mas aí vamos voltar à fita. Você ama porque eu dei, você tem porque eu dei, você está porque eu dei, você possui porque eu dei. Ok, você pediu, eu dei, você se preparou, eu dei. Tá, agora eu estou te dizendo, vamos parar aqui. Eu estou te convidando, Kleber, que apesar do que eu estou pedindo para você, é um passo de fé. Eu estou te pedindo um passo de fé. Se você acha que dá para a gente ir mais longe, você leva o teu Isaac. Mas se você não quer, Kleber, fica onde você está. Eu vou voltar a dizer: ofereça-o. A raiz primitiva desta palavra, nesta conotação, neste verso, no hebraico, significa fazer movimento ascendente. É isso aqui, ó. Sair desta posição para esta posição. Então, quando Deus fala para Abraão, ofereça, significa pega, sai dessa. Oferecer é levanta e põe para cima. Sai daqui e aumenta de nível. Essa palavra ofereça significa sair de um lugar, de uma base, de um grau, de um nível para outro elevado. E significa preferência. É meu, me pertence, minha vida, meus sentimentos, minhas entranhas, meu currículo. Estudei para isso.
o sonho da minha vida. Projetei tudo para isso. Mas uma voz pode ter dito, ou estar dizendo, ou vai dizer: Kleber, pega o teu Isaac, a quem tu amas. Perceba que Deus fala assim: aquilo que tu amas. Aqui é aquilo que você tem como algo muito, muito, muito entronizado no teu coração. E não é negativo, é positivo. Pega isso, e aí cada um pode pensar do jeito que quiser. Vai para o Monte Moriá e leve lá e ofereça a mim. Então vamos ler o verso. Vai à terra de Moriá, deixa de ser seu, me entrega os teus sonhos, me entrega os teus projetos, me entrega as tuas entranhas, me entrega os teus planos, me entrega o controle da tua vida, me entrega o teu temperamento, me entrega as suas decisões, me entrega o teu jeito de ser que você formatou, rotulou. Você chegou aos 50 anos desse jeito, mas hoje eu estou dizendo para você: Kleber, pega, leva para mim, entrega para mim. Mas é que você quer? A ideia do verso é essa: tira. Deus não está obrigando, está falando assim, ó, você tem que me dar. Se você quiser, você vai pegar com a sua mão e você vai me dar. A ideia do ofereça é movimento ascendente, não decrescente. Ascendente é acima. Então é eu fazendo isso. Toma, Senhor. Toma, Senhor. Toma, Senhor. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Quem é que disse que Abraão estava feliz aqui? Hã? Quem é que disse que Abraão estava sorrindo para fazer isso aqui? Só se for um louco, um débil, para ir fazer sacrifício do filho. No texto não diz que Abraão pegou o filho feliz da vida e disse assim: vamos lá, eu vou ali sacrificar o meu filho. Não. Primeiro que o texto diz, eu vejo isso muito claro, não sei se você enxerga isso, que a declaração de um homem, ainda que em dor, Abraão está feridaço por dentro. Ele chega até o monte, na cabeceira, no pé do monte, e diz assim para os dois servos: vocês dois fiquem até aqui, eu e o menino vamos até lá em cima sacrificar, e depois a gente volta. Ele tinha tanta confiança em Deus, tanta confiança em Deus. Põe esse texto para mim, Lavínia. Quando ele diz: eu e o menino vamos até lá em cima, nós vamos adorar, vamos sacrificar. Ele não permitiu que os moços subiram com ele. Olha o que diz assim: havendo adorado, no plural.
não no singular, voltaremos para junto de vós. Meu irmão, quem tem problema com o amanhã somos nós, não é Deus. Ele está triste, está fazendo algo que está quebrando ele por dentro, está arrebentado por dentro, mas deixou de fazer? Não. Machucou? Sim. Entre Deus e os homens, Deus. Entre o que eu quero e Deus, Deus. Entre o que eu gosto e Deus, Deus. Entre o que eu penso em fazer e Deus, Deus. Entre o que vai me ferir e Deus, Deus. Entre o que vai me trazer dor e Deus, Deus. Mas nossa conversa não pode ser uma conversa no culto e lá em casa outra. Nossa conversa não pode ser uma aqui e na hora de ofertar outra. Não pode ser uma na hora de cantar e na hora de dizimar outra. Isso é hipocrisia. Ou seja, eu falo algo, mas vivo outra e faço outra. Você já vai entender. Pega você, o que você ama, entrega para mim. Mas entrega para mim. Mas aí é com você. Você não vê Deus falando assim, ó. Se você não fizer, eu te mato. Se você não fizer, eu desço fogo do céu. Ofereça o que você ama. Então Deus está dizendo para Abraão: a escolha é sua. Você define o que você quer fazer. Quando ele diz: havendo adorado, voltaremos. Irmão, vamos junto aqui. Quem é que vai imolar o filho? Quem é que ia subir com ele? Ele e o filho. Amém ou não amém? Como é que ele fala, vamos voltar? Vai voltar quem se ele vai sacrificar o filho? Tem fé ou não tem fé nessa declaração? Faz sentido alguém que está subindo para imolar o filho e dizer vamos voltar? Vai voltar com quem? Raciocina comigo, vai voltar com quem? Se ele fala para os moços ficarem e sobe ele, Isaac, vai voltar com quem? A nossa conversa não pode ser de dia uma e de noite outra. Aqui na igreja uma, na academia outra, no trabalho uma, em casa outra, na roda uma, perante o pastor outra, na turminha uma, perante o presbitério outra, na hora da bonança uma, na hora da dificuldade outra. A gente vai lá, o velhinho diz assim: vocês ficam aqui. Está arrebentado, ele está destruído, ele está mal, mas ele vai. Irmãos, eu já escavoquei esse texto acho que umas 50 vezes na minha vida, para ver se eu consigo descobrir o que está no coração de Abraão. Eu já pesquisei tantos historiadores, mas nenhum consegue dar com precisão, e não vai conseguir. Só no céu a gente vai falar: pai Abraão, fala aí, irmão. Quando Isaac está subindo com ele, o menino já tinha perguntado lá na estrada: ô pai, estão levando a lenha, estamos levando as coisas, mas está faltando o cordeiro. Olha a resposta que ele tem que dar: fião, Deus proverá.
Mas na verdade, aqui dentro ele está assim: por que o Senhor está fazendo isso comigo? Ele não fala para Isaac, mas se fosse eu, talvez eu tivesse assim: Senhor, eu fiz tudo para passar por isso agora? Quer dizer que é assim que o Senhor acha que é te servir? É assim mesmo? Mas ele vai. Deus dá a chance de Abraão de ascender a um lugar mais elevado. Ofereça-o, no verso 2, significa oferecer aqui é dar prioridade a algo mais elevado. É ascensão, sair do nível que está para algo maior. É o ato de sair da condição de uma preferência para uma preferência maior. Verso 12. Eu não tenho tempo para isso, então eu quero ir com você para o verso 12. Abraão já amarrou o menino. Se Abraão engoliu o choro, eu não sei. Poeticamente eu vou dizer para você: se Abraão estava chorando por dentro, eu também não sei. Se Abraão, psicológico de Abraão, não sei. Mas o que eu sei é que o Isaac, o adolescente, o menino, está de mãos amarradas pelo pai sobre a lenha. Não é madeira lixada, aparada, é galhos que machucam. Não é capinzinho afofando para o menino deitar, para morrer queimado, depois de imolado, para doer menos. O menino está com as mãos assim, ó. E você quer saber? Ele não colocou um pano no rosto do menino para o menino não olhar para ele. É o olho de Isaac no pai e o olho do pai no de Isaac. Isaac olhando. Verso 12. Vai no 11 um pouquinho, Lavínia, por favor. Mas do céu, quando ele pega o cutelo e ele vai, ele não tem dúvida, embora com dor, sim ou não? Ele queria fazer isso, sim ou não? Pode falar sem medo, sim ou não? Ele estava ferido por dentro, sim ou não? Estava machucando ele, sim ou não? Era o amor da vida dele, sim ou não? Mas ele fez. E o que iam falar? Deus ou o que iam falar? O menino está amarrado, mas do céu bradou o anjo do Senhor. Você sabe que esse anjo do Senhor a quem se refere, né? Toda vez que fala o anjo do Senhor, é a pessoa de Jesus. Abraão, Abraão. Ele pega o cutelo. Quando ele vai, a voz: Abraão, Abraão. Eis-me aqui. Quando a gente faz o que Deus manda, quando a gente está em sintonia com Deus, você põe o pé em alguns ambientes, você sente Deus. Quando você faz e vive em sintonia com Deus, você não tem, pode ter buzinaço, pode ter gritaria, pode ter dor, pode ter tudo. A voz do Senhor a gente escuta, a gente entende. Eis-me aqui. Vai para o próximo. Aí o anjo do Senhor disse:
não estenda a mão sobre o rapaz, não faça nada com ele, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Preste atenção, agora sei. No hebraico, um dos significados da raiz dessa palavra sei, da expressão sei, quer dizer marcar, fazer ser conhecido. Te marquei, agora te respeito. Sei, no hebraico, nesse sentido, nesta conotação, vivenciar. Então, quando o anjo do Senhor fala com Abraão, quando ele diz: pois agora você vivenciou de verdade o que é me temer. Agora você está marcado pelo temor. Agora eu te marquei de gerações em gerações. Agora você vivenciou a sua fé em mim. Deus não tinha problema com o amanhã de Abraão. Era Abraão que precisava, como prova final, entender que em tudo Deus está no controle. Sabe, irmãos, pessoas resolvidas com Deus, pessoas resolvidas com Deus, não tem problemas com fornalha. Pessoas resolvidas com Deus não tem problema com cova de leões. Sabe quem tem problema com cova de leões? Pessoas não resolvidas com Deus. Pessoas não resolvidas com Deus têm problema com sacrifício. Pessoas não resolvidas com Deus têm problema de fidelidade. Pessoas não resolvidas com Deus têm problema de excelência com Deus, porque elas não são resolvidas com Deus. A quem tu amas. O que Deus fez com Abraão foi: você acha que é brincadeira chamar de pai na fé? Faz sentido para você ou não? Ai, pai na fé. Tem um monte de gente que fala: fulano é o pai na fé. Irmão, cai na real. Cai na real. Dá uma olhada. Pegar o seu único filho. Depois, irmão, eu tenho netos. O mais recente é o João. Eu já sei que o João, eu ensinei o João, eu e Fernanda, ensinamos o João a gostar de Yakult. Mateus e a Beatriz falam assim: pai, é o que vocês fizeram com o menino. O João vai em casa e fica: vai na geladeira. Ele abre e fica assim: ut. Levei o João para tomar vacina com Fernanda. O João passou mal, ficou com a perninha assim. Eu falei: mas meu Deus, que vontade de bater na enfermeira, que não sei o quê. Imagine você pegar o que te custa os teus sonhos, tua carreira, teus projetos, as pessoas que falam de você pelas costas, as pessoas que fazem piada de você, as pessoas que te desonram, que te desrespeitam, que te desdenham,
porque você está fazendo a obra. As dores que você passa, os abandonos que você sofre. Você tinha condições de ser um piloto de Fórmula 1, de avião, tantas coisas. Os teus sonhos, os teus projetos, o teu temperamento, seja o que for, irmão, seja o que for, áreas da sua vida que só você e Deus sabe, aqueles secretos do coração que só você e Deus sabe, nem Satanás sabe, só você e Deus sabe. É disso. Abraão, pega e ofereçam. Abraão, é com você. Você está aqui, ó. Ofereça. Mas quer? Mas Deus não disse para Abraão. Deus não disse para Abraão que Deus ia marcá-lo. Deus não disse para Abraão que Abraão ia vivenciar a fé. Hoje a gente sabe. Então a gente está na frente. Hoje a gente ouve essa palavra, a gente fala assim: poxa, mas coitado de Abraão. Pois é, irmão. Pois é. Deus não mudou. Deus não mudou. Vai e faz. Mas Deus não falou para Abraão: eu vou fazer você conhecido por esse ato também. Deus fala para ele: ó, vou te fazer isso, vou te fazer aquilo, vou te fazer isso, vou te fazer aquilo. Mas Deus não disse para ele: quando você tiver um filho, quando ele tiver com tantos anos, eu vou fazer você pegar o teu filho e entregar o teu filho para mim. Deus não disse isso para ele. Mas quando o menino estava bonito, quando o menino estava grandinho, quando o menino estava numa outra pegada, o Senhor disse para ele: agora faz sentido, ofereçam. Irmãos, é isso que Deus está falando para mim. E tomara que Deus esteja falando também para a igreja, para você essa noite. Deus está te trazendo. Então eu vou colocar aqui para todos nós. Deus está nos oferecendo mudança de nível. Deus está nos chamando para ascendermos um outro patamar. Mas é se a gente quiser. É se a gente quiser. Deus está dizendo: quero te levar para lugar mais elevado. Mas tem gente que não quer. E Deus vai respeitar. Deus vai respeitar. Deus não vai forçar ninguém a caminhar mais alto com Ele. Porque isso é voluntário. Foram poucos homens na história que aceitaram isto. Esta noite você está ouvindo essa mensagem, Maria Vitória. Anaí, você está ouvindo essa mensagem. Felipe Castro, você está ouvindo essa mensagem. Fabinho, você está ouvindo essa mensagem. Ivan, você está ouvindo essa mensagem. Todos estão ouvindo. É questão de quero ou não, viver ou não. O Senhor disse: você escolhe a preferência. Viva para você, ou me dê a preferência. Mas vão me chamar de bobo. Pode ser? Vão me tratar de idiota. É bem possível. Vão dizer que eu sou boba. É possível. Mas é a chance da minha vida. É possível. Mas você define. É com você, filha. É com você, filho. Abraão não refuga. Mas eu quero dizer para você, irmão, que ele estava mal. Eu tenho certeza. Porque uma coisa é ele dizer para os homens: a gente vai lá e a gente vai voltar. Ele não deixou variação de dúvida para os moços. Mas fala para mim, levanta a mão para mim aqui. Você acha que aquele moço estava bem? Quando ele subiu?
Porque até um minuto em que o anjo vai bradar, milésimo de segundo antes ele ia fazer. Você duvida que ele ia fazer? Ele ia fazer. Ainda que Deus ressuscitasse Isaac, ele ia fazer. Ele não hesitaria. Ele já amarrou. A fé de Abraão, ainda que estivesse doendo, ele fez. E eu fecho com você. Pessoas resolvidas com Deus. Quando o Senhor diz assim: agora sei, significa: você está marcado. Você está marcado. Eu te marquei. 2025, 1º de outubro de 2025, nós estamos lendo um texto em que estamos dizendo: esse homem foi marcado em fé. O Senhor marcou. Quando o anjo diz agora sei, o Senhor está dizendo outro sentido dessa palavra. Irmão, isso é muito forte. Quando a gente fala de galardão, para pensar. Outro sentido dessa palavra, isso é Deus dizendo: eu te respeito. Você já parou para pensar Deus dizendo assim: eu te respeito? O sentido disso, eu agora sei, também é eu te respeito. E significa você vivenciou. Ou seja, você não cantou, você não só pregou, você não só foi para a igreja, você não foi só sentou, você viveu na pele o que você diz que você crê. Você entregou, você se submeteu, você foi até o fim, mas você não negou. Você tomou atitude de quem diz que crê. Você foi até o fim. Abraão, você vivenciou a sua fé em mim. Você negou a você, mas você foi até o fim. Você está marcado. Deus estava dizendo: eu te respeito. A tua fé, eu já sabia que você seria capaz, mas eu queria provar para você que você faria coisas assim. Por isso eu te respeito. Irmãos, o nosso Deus não mudou. Ele não mudou. Pessoas resolvidas em Deus não tem problema com clima. Pessoas resolvidas com Deus não tem problema com multidão. Porque a multidão pode ser hoje, amanhã pode não estar mais. Por isso que aplausos hoje é muito perigoso. Aplausos hoje é muito perigoso. Pessoas resolvidas com Deus, elas não têm problema com volume de dinheiro. O apóstolo Paulo era essa pessoa. Ele não tinha problema. Ele disse: com pouco, com muito, o que nos separará do amor de Cristo? Pessoas resolvidas em Deus. Sabe quando Paulo e Silas estão cantando na prisão depois de apanhar? Pessoas resolvidas em Deus. A gente não está passando por isso, mas a gente reclama por coisas muito poucas, muito menor. E por qualquer coisa a gente não vem na igreja. Por qualquer coisa a gente larga de Jesus. Por qualquer coisa a gente quer largar a mão. Por qualquer coisa a gente não quer mais cantar. Por qualquer coisa... Irmão, somos normais, mas Deus está nos chamando para ser fora da curva. Deus está nos chamando para algo diferente. Pastor, mas e aí? Irmão, pode ser que você morra e você não veja o que você fez, mas os seus netos e os seus bisnetos contarão a tua história. Porque quem faz como que Abraão fez, ele não está vivo fisicamente hoje ouvindo o que a gente está pregando, mas o Espírito Santo
inspirou Moisés e falou: escreve isso sobre meu filho Moisés. Houve um homem chamado Abraão, que um dia fez isso. Pessoas resolvidas em Deus são pessoas que não tem problema com fornalha, não tem problema com cova, não tem problema com vento, não tem problema com tempestade, não tem problema com abandono, não tem problema com palácio, não tem problema. José era um homem resolvido em Deus, sim ou não? Está lá a esposa do homem lá, e cheio de graça, ele falou: não, estou nessa não, tem problema, estou fora. Pessoas resolvidas em Deus. Queria que você ficasse em pé, por gentileza, por favor. Ainda não terminou a mensagem. Eu queria que você, mais uma vez, repetisse para a tua alma: eu preciso alinhar algumas coisas. Sabe por quê, irmãos? Não é fácil. Eu não vim aqui pregar para você nessa quarta-feira de poder que é fácil. Que fácil, irmão. Mas Deus pode estar marcando a gente essa noite. Aí a gente fala assim: ai, pastor, que culto fantástico. Ô, irmão, pode ser que tenha uma jornadinha aí que vai nos marcar em algumas coisas. Pode ser que a gente vai suar um pouco. Pode ser que a gente vai ter que sentar um pouco para pegar o ar. Mas no final, Deus continua no controle da vida da gente. Agora sei significa agora. Você vivenciou. Deus sabia todo o tempo que Abraão faria. Deus não queria provar nada para ele. Deus só queria provar para Abraão mesmo: a fé te leva a níveis extraordinários. Eu não sei o que você tem pedido a Deus, porque a gente é bom para pedir. Mas eu queria dizer para você que a fé, quando diz que a fé remove montanha, é só para você pensar que a fé nos faz mais do que vencedores. O que é mais do que vencedor, irmão? Pessoas resolvidas em Deus. Sabe o que é isso? É um homem bem casado, uma mulher bem casada, pessoa resolvida. Um jovem bem resolvido pode oferecer cocaína para ele, maconha para ele. Ele vai pegar? Não, sou salvo, cara, estou fora disso. Está resolvido. Uma pessoa salva em Jesus Cristo, convicta de Jesus, pode aparecer quem for e falar: não, cara, esse dinheiro para mim, estou fora. Está resolvido. Mas cara, mas você está precisando. Estou precisando, mas não vou fazer. Mas você não está. Estou precisando, mas não quero. Estou resolvido. Estou resolvido. Pessoas resolvidas não adoram porque tem, adoram porque sabe quem é Deus. Pessoas resolvidas em Deus, pode ter duas, pode ter três. Na hora da oração aqui em cima, que tem oração aqui em cima, pessoas resolvidas aproveitam quando tem oração. Pessoas resolvidas falam: o quê? Eu vou ficar. Irmão, deixa eu falar para você. Quando a gente é resolvido em Deus, a gente não perde a oportunidade. Sabe por quê, irmãos? Quem aqui frequenta o hospital, quando vai visitar os outros, ou vai em consulta no pronto-socorro, na Santa Casa, você dá uma olhada no monte de gente que está lá. E sabe quais são as coisas que eu escuto quando eu vou lá? Ô pastor, ora por mim, pastor, para Deus me dar uma chance. Quando eu sair daqui, pastor, eu quero ir lá visitar. Aí passa a dificuldade, vem, volta. Porque são pessoas não resolvidas. E tem um monte de gente que quer essa chance,
Você tem essa chance, eu tenho essa chance, nós temos essa chance. Hoje nós estamos aqui. Então, irmão, sirva a Deus agora. Você tem duas pernas, você tem dois braços, você enxerga, você fala, você pode pegar um saco de lixo, você pode varrer, você pode passar um pano, você pode fazer. Não reclame, não xingue, não questione. Faça tudo do bom e do melhor. Pessoas resolvidas em Deus. Por que você faz almoço? Porque você é resolvida. Não é para ser empregada, você é resolvido, você ama. Por que você trabalha e leva o sustento para casa? Porque você é resolvido. Sou resolvido. Por que você vem adorar aqui e ensaio? Sou resolvido. Pessoas resolvidas em Deus. Por que nós estamos tomando essa decisão? Está sobrando? Não está. Hoje está faltando? Tá. Tem algum sinal que está vindo? Não. Eu só vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Estou resolvido. Eu sei que Ele vai fazer. Amém ou não amém? Vamos orar? E Deus fale melhor com você em nome de Jesus. Nesta oração dessa quarta-feira, eu queria que você entendesse, irmão. Eu estava em casa essa semana e esse texto veio no meu coração. Quando o Espírito Santo falou assim: não, eu já sabia, né? As coisas que Deus fala com a gente. Não é, Deus não precisa provar nada para ele. Na verdade, Deus precisa para Abraão. Está vendo, filho? Pode se levantar reis, tempestade, fumaça, homens. Quando Deus guarda, guarda. Quando Deus protege, protege. Quando Deus prospera, prospera. Entenda isso. Entenda isso. O que a gente está vivendo agora no país não é o resultado final. Hoje várias igrejas no Brasil estão orando, pedindo perdão a Deus pelos pecados da oração. E durante os próximos 3 minutos eu queria que a gente fizesse a mesma coisa. Aliás, eu convido você a fazer a mesma coisa. Que a gente orasse agora pedindo perdão a Deus pelos pecados da nação. E depois a gente encerra o culto. Lembrando que nós somos chamados para marcar esta geração como servos de Deus. No meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração que desdenha de Deus, que adora ver os outros sendo assassinados porque pensa diferente, nós somos marcados para entregar o nosso Isaac. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso